todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina da formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de sólido, física de semicondutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, tal modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bem, agora vamos então à continuação da aula 9D para a aula 9E. Né? Essas coisas, estão, como eu tenho mencionado, elas estão todas relacionadas. Né? Nós demos ali as informações do setor escuro e deixamos por último discutir a CMB, né? Que é Cosmological Microwave Background. A radiação cosmológica de fundo. Né? Aquela que foi detectada na parabólica, em que os pombinhos fizeram aquele cocôzinho ali, que funcionou como um dielétrico e que permitiu a detecção de forma mais precisa da temperatura do universo em função desse gás de fótons que permeia todo o universo, causalmente conectado, né? Mesmo estando fora do horizonte Hubble, mas dentro do horizonte de eventos, do cone de luz passado. Então, codividem aí todos os fótons à mesma temperatura, porque em algum momento, quando estavam causalmente conectados, esses fótons interagiam com elétrons, que interagiam com fótons, que interagiam com elétrons, aniquilação, elétron-pósitron, espalhamento, elétron-fóton, fóton é tipo espalhamento Compton. Então, mantendo em equilíbrio todos esses fótons com a mesma temperatura, né? De tal modo que hoje temos essa distribuição homogênea de temperatura, obviamente com flutuações devido aos fenômenos perturbativos descritos pelo aquele conjunto nosso de equações que advém da equação de Einstein. Como vocês sabem, é uma equação tensorial, tem 16 componentes, mas ali simetrias aqui, reduções ali, reduções aqui, a gente acaba caindo um conjunto de 4 equações sobre as quais eu não me estendi, não me estenderei. Isso faz parte de um curso de cosmologia mais elaborado, mais matematizado, tal modo que a gente possa deduzir essas equações, e junto com a física estatística, as equações de equilíbrio de Boltzmann nas reações das partículas envolvidas, discutir todo o processo de evolução dessas perturbações, que resultam, por exemplo, não só nisso, mas no cálculo de um cálculo teórico do espectro de potência de matéria, mas que também vão permitir a gente estudar mapas desse tipo, que é o espectro de potência da radiação. Aqui é o espectro de potência de matéria, temos também o espectro de potência de radiação. Né? São resultados que advêm de uma colaboração chamada WMAP, na qual a gente pode, por exemplo, mostrar aqui uma simulação do que eles pretendem com essa história. Né? Eles basicamente, a ideia deles é essa daqui, chegar a descrever as estruturas pontuais, né, por meio desses mapas observacionais que são feitos a partir do planeta Terra, são feitos dessa maneira. Né? Você da Terra tem uma foto do universo que é aberta em coordenadas polares dessa forma, né? E aonde a gente pode, conforme a frequência de luz, estabelecer os mapas de intensidade. Né? A gente pega ranges de frequência, né? E estabelece esses mapas de intensidade. Então, esse mapa em particular, ele é de uma região de comprimento de onda muito longo, frequências muito baixas, e que estabelece, por exemplo, essa identificação nesse domínio de frequência, né, as intensidades em vermelho são as mais altas, as intensidades em azul escuro são as mais baixas. Então, ele vai do vermelho para o azul. Né? Mas depende muito do filtro de frequência que a gente está interessado. Né? Aqui é a foto num determinado domínio do WMAP, né? E
quer dizer essa foto? Né? Regiões como essas aí mais escuras, de temperaturas mais baixas, né? Ele deu um zoom ali e mostra, por exemplo, um domínio de matéria, provavelmente matéria escura, fria, né? Então, estamos falando de intensidades luminosas mais baixas, né? E em outras regiões temos domínio ali de radiação. Mas basicamente é isso, né? Aquela foto é uma foto de quando? É a foto da radiação cósmica de fundo, é aquela foto de 380 mil anos de idade do universo, que evoluiu para essa configuração de distribuição de matéria atual, né? Foi isso que esse também filme proporcionado por essa colaboração, WMAP, né, disponível no site da NASA, ali tem outros para vocês olharem se quiser, pode nos informar. Então, basicamente, foi isso que o WMAP proporcionou, né, esse entendimento dessas flutuações e essa relação do passado, 380 mil anos de idade, até o presente, 14 bilhões de anos de idade. Né? É lógico que existe aí um trabalho qualitativo, não é só quantitativo. Mas outro experimento foi realizado graças ao Hubble, que é da colaboração Planck. Aí a foto, vamos dizer assim, é muito mais precisa. As flutuações melhoraram um bocado. Até vou mostrar para vocês mais adiante como é que melhorou isso. Foram 9 anos de coleta de dados pelo Hubble. Então, é um consórcio aí com mais de dezenas de países, centenas e milhares de cientistas, então muita gente participando. Então ele tem essa foto do universo com a idade de 380 mil anos. Corresponde à foto de hoje, essa daqui é a foto de hoje. Sempre naquele globo terrestre visto da Terra, o globo universal, né, em coordenadas polares. Né? Aqui temos basicamente o ângulo θ pelo ângulo φ, a partir da medida da Terra, com a Terra no centro. Né? Então você aponta o telescópio e faz o telescópio girar num ângulo sólido, né? E vai te dar essas figuras. E aí você calibra, aqui é na luz visível, né? Então essa é a foto do universo na luz visível, né? Permeada com contraste anterior. Né? Na radiação de micro-ondas, por exemplo, a foto é essa daqui. Né? Então a gente tem intensidades maiores aí nas bordas da radiação de micro-ondas. Né? E onde a gente tem menos concentração de matéria. Né? E você vê, à medida que a gente melhora a capacidade experimental, então a gente pode pôr o filtro de radiação onde a gente quiser, né? Selecionar a faixa de comprimento de onda que a gente quer medir e deixar nosso telescópio lá apurando os dados, né? E uma sistemática de computadores processando esses dados para ter ali um filtro melhor, eliminar ruídos e tudo mais, né? É curioso que naquela foto de 380 mil anos de idade, a gente nota uma certa assimetria, ou seja, surge um quarto problema, que é explicar essa assimetria. Né? A gente percebe que tem essa curva branca seria, vamos dizer assim, dividir o universo em dois. Né? E essas medidas, como é que elas são feitas? Assim, essas medidas, elas são feitas, esses pontinhos, porque assim, você aponta o telescópio e sai colorido, como é que sai colorido? Né? Como é que são feitas essas medidas? Elas são feitas da seguinte maneira. Você aponta seu telescópio num ângulo sólido. Então o ângulo depende do ângulo φ azimutal e do ângulo θ equatorial. E aí você vai variando esse ângulo. Aí você faz assim, você toma uma medida de intensidade luminosa aí no comprimento de onda que você quiser. Aqui nós estamos na radiação emitida com o universo a 380 mil anos de idade. Né? Então você está apontando naquela direção, esperando receber o dado daquele momento. Está chegando hoje, né? O universo tinha 380 mil, mas está chegando na Terra hoje. Por quê? Porque é causalidade, leva o tempo para a radiação eletromagnética se propagar e tudo mais. Aí você aponta no ângulo. Aí você pega seu telescópio e vai te vir uma informação de intensidade.
que vai estar associado à temperatura. Aí você aponta num outro ângulo. Qualquer que seja esse outro ângulo, vai vir outro valor. Você vai ter dois valores de temperatura. Você toma o produto desses valores, toma um valor médio, certo? E isso vai te dar, então, uma correlação de temperaturas para aquele ângulo, certo? Para aquele ângulo, para aquela abertura angular. Você pode promover essas medidas de um ângulo em relação ao outro, desde ângulos infinitesimais, mas logicamente a gente escolhe um valor ali, até ângulos mais largos, tá certo? É exatamente isso que você faz. Então você pega duas medidas e toma um valor médio, né? Isso é uma função de correlação de temperatura, que a gente diz, ou função de dois pontos, que a gente costuma chamar, né? Então, é basicamente isso aqui, ó. Você pega, por exemplo, e aí você vai ter o valor, né, da flutuação. Como você está pegando dois pontos, você tem a flutuação de temperatura entre dois pontos, porque é justamente isso que você quer medir a anisotropia. Se o universo fosse 100% isotrópico, nem flutuações tivesse, qualquer ângulo que você pegasse, certo? Não ia te dar um gráfico assim, ia te dar zero, porque não ia ter flutuação de temperatura, né? Então esse cálculo do produto das temperaturas vai te permitir calcular a flutuação de uma em relação à outra, né? Aí é a estatística mesmo que você usa, tá? Então, você vê, é um tratamento até comum, dá até para fazer analítica essa conta, só que aí você não vai chegar nesse resultado bonitinho da curva verde, tá? Então o que acontece? Isso é maravilhoso, porque se você vai fazendo essa correlação ponto a ponto para ângulos bem pequenos, vamos dizer assim, de 1 grau, então você aponta o telescópio e muda ele 1 grau, pega dois valores. Muda 1 grau, pega dois valores. Mas você pode mudar ele de 0,2 graus, 0,1 grau. Quanto menor esse deslocamento do telescópio, né, mais bonito vai ficar seu mapa, né, porque você está com uma sintonia fina, um filtro fino melhor, e você vai pegando os pontinhos e vai ver a flutuação de temperatura. São os pontinhos em vermelho. Aí você tem o seu modelo teórico para previsão dessas temperaturas, tá certo? O seu modelo teórico vai te dar a curva verde. Então olha que maravilha de precisão do modelo. Essa é a curva mais impressionante que existe da cosmologia. Para mudando seu telescópio pequenos ângulos, você tem uma correspondência perfeita dos dados com o modelo teórico. Isso é esse gráfico aqui é de uma beleza extrema. Tem um problema, que é assim, quando você vai fazer a correlação de temperatura para ângulos muito grandes, aí a sua teoria já não é tão boa, né? É um pouco mais difícil. Mas os dados experimentais, eles também mesmo assim divergem da teoria, mesmo ela sendo ruim, certo? Geralmente a teoria ruim abarca tudo, mas a minha teoria, mesmo não sendo a melhor de todas, você tem divergência. Isso é chamado de anomalias do Planck. Do Planck, o projeto, né? Então ele mostrou, é mais ou menos esse sombreado mais para o vermelho, mais para o azul, na metade de um lado, na metade do outro. Se você apontar para um lado do universo, está mais para o vermelho, na outra metade está mais para o azul. Parece que o universo é um pouquinho mais quente de um lado do que do outro. Essa correspondência de temperatura, essa flutuação, ela é um pouco desordenada, né? E a gente não tem uma explicação para isso. Provavelmente, se a gente encontrar uma boa explicação para isso, melhorar a curva verde aqui, né? Melhorar a curva verde, ter uma explicação para isso, talvez o cara ganhe o prêmio Nobel, né? Então, mas notem a beleza desse gráfico, a precisão da teoria em relação aos dados experimentais. E para produzir esse gráfico, a gente precisa de todas aquelas 4 equações e de todas as influências de matéria escura, energia escura, de matéria bariônica no cálculo. O que mostra que a receita do inventório cósmico e aquela distribuição de ponto 23 de matéria escura, ponto 27 de matéria, ponto 73 de energia escura, que a gente não sabe direito o que é, ela é muito boa. Um outro dado do Planck é das polarizações. Quando os fótons pararam de interagir com o elétron-pósitron, eles continuaram interagindo com elétrons apenas, que sobrou uma abundância de elétrons ali, né, de matéria.
E nessa interação você tem um espalhamento Compton. E o espalhamento Compton produz uma polarização dos fótons. Então a gente consegue ter um filtro, uma medida de polarização do universo naquele momento em que parou também o espalhamento Compton. No momento que parou o espalhamento Compton, qual era o estado de polarização dos fótons? Então esse dado é muito importante para estudar algum comportamento de anisotropia, né? Então a gente tem essa figura da intensidade de polarização e da direção, que são essas curvinhas mais ou menos. Vocês podem ver que tem uma espécie de fios de cabelo ali, né, desenhado. É porque está indicando, vamos dizer assim, o vetor, a direção do vetor de polarização. É meio qualitativo, meio pictórico, mas a ideia é essa. Então, você vê que experimento maravilhoso, né? E não só para isso também, esse experimento ele permite que a gente tenha uma noção da curvatura, né, do universo. Se o universo for plano, ele vai te dar uma distribuição. Se o universo for, é como vocês estão acompanhando aí na ilustração, você tem o universo, se o universo for plano, ele toma uma foto e vai te dar essa projeção. Essa foto que eu falo é o que eu falei, se ele for esférico é uma outra, e se ele for de curvatura aberta é uma outra. Então tudo isso, né, a forma como esse mapa vai se apresentar vai dar um indicativo da curvatura do universo também. Aqui é uma forma ilustrativa de explicar isso. Tem contas para serem feitas, né? E aí vocês vão lembrar do COBE. O COBE é que começou tudo isso, né? O primeiro satélite. E o Planck, o WMAP foi feito com o Hubble, né? E o Planck, eu me confundi. Em um dado momento eu disse que o Planck era com o Hubble, mas foi o WMAP. O Planck é um satélite específico para isso, tá? E melhorou ainda. Isso pode ser melhorado. Não sei quanto, porque a melhora, ela exige tecnologia, né? Então, mas a gente tem aí os instrumentos, sobretudo relacionados à radiação cosmológica de fundo, para continuar construindo o nosso quebra-cabeça. Vocês podem ver que a cada dia, a cada aula, a gente traz uma peça nova para o nosso quebra-cabeça. Os neutrinos lá da aula de física de partículas, lembra? Eles vão ser muito importantes nesse processo todo, porque eles são um componente dominante na radiação cosmológica de fundo. No caso, é uma radiação de neutrinos de fundo, não é a radiação de fótons, né? Eles têm papel crucial na nucleossíntese por causa do decaimento beta. Eles são uma componente subdominante da matéria escura, acaba de ter uma predominância grande de neutrinos na distribuição da sopa cósmica. Eles contribuem na sobrepujância da matéria bariônica no processo de leptogênese. Eles são importantes agentes resfriadores de estrelas no processo de explosão, onde a gente pode tirar que evitam a explosão, vamos dizer assim, que freiam o processo de explosão e ao mesmo tempo são catalisadores depois que o processo de explosão em supernovas acontece, no caso de supernovas. São importantes na determinação do limite cosmológico das massas, né? Enfim, eles aparecem em vários cenários, né? Em vários cenários, tanto astrofísicos como cosmológicos, e por isso são muito importantes. Então, eles são protagonistas de fenômenos astrofísicos e cosmológicos. Eles, no fundo, são um grande laboratório de física de partículas, e eles também são mensageiros astrofísicos. A gente sabe, por exemplo, das informações do Sol hoje provenientes do neutrino solar. Mas esses neutrinos que são remanescentes do Big Bang, que se desacoplaram lá dos fótons e dos elétrons, como a gente já discutiu em outras aulas, eles são muito difíceis de serem detectados, tá? São muito difíceis de serem detectados, por quê? Porque se você comparar com os neutrinos que a gente já estudou aí, lá na parte de física de partículas, são os neutrinos solares, os neutrinos supernovas, os neutrinos terrestres, os neutrinos de reatores, neutrinos atmosféricos, dos raios cósmicos, certo? Até neutrinos os geoneutrinos, né, esses que são produzidos por reações nucleares no interior da Terra, se você comparar com eles, qual que é o problema? Eles têm um fluxo enorme, a quantidade deles é muito grande. Vocês podem olhar que ele é muito maior que, por exemplo, o neutrino do Sol. Você vai ter da ordem de 10 a 20 por centímetro quadrado por segundo por megaelectronvolt. Só que o problema é o seguinte, a energia desses caras é muito baixa, da ordem de 10 a menos 3 eletronvolts. Então isso faz com que a seção de choque, apesar do fluxo alto, a seção de choque é muito baixa. O que faz a detecção desses neutrinos por decaimento beta inverso
É muito difícil. Tem um experimento que está sendo elaborado agora, chamado Ptolemy, ou Ptolemy, que é até com alguns colegas da Itália e da Alemanha, nós temos estudado aí a forma de detectar os neutrinos, né? É, temos até um trabalho sobre isso depositado na rede agora, no mês de agosto, né? No mês de setembro, muito recente mesmo, para tentar entender então o papel desses neutrinos aí, né? A gente sabe que eles fazem parte, né, eles estiveram presentes ali no espalhamento, como eu comentei com vocês, quando a temperatura do universo era da ordem de mais ou menos 40 megaelectronvolts, eles estavam ali presentes na interação com o elétron pósitron e, portanto, com fótons indiretamente, né? Porque eles interagiam via os bósons vetoriais intermediários, sobretudo o W, né? Que tem uma massa da ordem de 80 megaelectronvolts. Então, a temperatura 40 megaelectronvolts ainda permitia condições estatísticas para a produção desses bósons vetoriais. Então, estava rolando a interação com o elétron pósitron e também com os próprios neutrinos, né? Mesmo abaixo, né, quando cessa essa interação nessa medida, pode continuar havendo espalhamento elástico. Seria uma espécie de espalhamento Compton, só que você troca o fóton por neutrino. Precisa do bóson vetorial intermediário no diagrama de Feynman também. Isso continua ocorrendo até a temperatura de 3 megaelectronvolts, né? Só a taxa de reação é um pouco menor nesse caso do que a taxa de expansão do universo, né? E aí é que, de fato, quando isso acontece, quando isso fica bem menor, essas reações passam a ser irrelevantes, né? Irrelevantes para os neutrinos. Mas os fótons continuam interagindo com elétrons até por meio de aniquilação eletronpósito, até, novamente, a temperatura de 0,2 megaelectronvolts, né? Nesse momento, quando todos os eletronpósitos se aniquilam em fótons, você tem o completo desacoplamento das temperaturas, né? Dos próprios dos neutrinos em relação aos fótons, né? Então, enfim, esses processos são importantes, inclusive, para se determinar a abundância de hélio, né? O número de espécies de neutrinos ele vincula ao valor da abundância de hélio. Por quê? Por causa do decaimento beta, tem lá neutrino envolvido, né? Eles afetam a curva de espectro de potência de matéria, como a gente já falou. Então, isso só para dar uma encenada aqui no papel dos neutrinos no laboratório cosmológico, né? Então, ele vai ser determinante em todos esses processos, né, que a gente tem hoje, né? Como a gente já mencionou em outros momentos, que a gente consegue fazer uma leitura quase que uma leitura excelente, né? Se a gente recuperar aquele gráfico do espectro de potência de radiação, né, a gente tem uma leitura excelente, aquele que tem a curvinha verde e os pontinhos vermelhos, né? Aquilo é de uma maravilha de precisão científica. Então, quando no nosso curso eu falei de verdade científica, de credibilidade científica, você olha para um gráfico daquele, você mostra a nossa capacidade de produzir ciência, produzir tecnologia, produzir medidas precisas, produzir teorias e confrontá-las via método científico, né? Então isso aqui é um atestado da nossa capacidade do ser humano de, de, de produzir coisas melhores, apesar da gente ainda produzir coisas piores, né? Mas enfim, a ciência não está no lado das coisas piores, a ciência é essa maravilha que eu tento mostrar para vocês aqui nesse curso de cosmologia, né? A gente encerra então essa etapa, deixando por último a outra maravilha da produção do conhecimento humano, que é a detecção de ondas gravitacionais, como também a explicação delas, né? Deixando aqui algumas questões, conclusões, quase conclusões, né? Sobre a teoria do Big Bang, né? Ela se apoia fundamentalmente em três pilares: o resultado da expansão começou lá com o Hubble, a abundância de hélio, que é detectada no universo e advém dos processos de nucleossíntese, e o espectro de radiação cosmológica de fundo, né, que é uma radiação de corpo negro, gente. Vamos lembrar lá da primeira aula de mecânica quântica,
né? É um tipo de radiação de corpo negro com as flutuações. Nós temos um modelo que se apoia na existência de matéria escura e de energia escura, que a gente não sabe bem o que é, né? Temos uma teoria de perturbação quântica, que vem lá da mecânica quântica, vem lá da termodinâmica, equações de Boltzmann, né? Suficiente para explicar anisotropias e as inhomogeneidades, né? A gente tem um mecanismo inflacionário que vem depois do Big Bang para explicar a isotropia e a homogeneidade. Lembra lá dos diagramas? Lembra dos horizontes? Lembra das expansões? Lembra dessas expansões do diagrama de Hubble, do diagrama do horizonte de Hubble, do horizonte de eventos, do horizonte de partículas? Então, tudo isso está associado à planitude do universo e, junto com a planitude, depende do modelo inflacionário bem descrito. Temos alguns modelos, enfim, temos tudo mais ou menos ordenado, né? Então, com isso, a gente encerra essa explicação da cosmologia, do universo, deixando por último apenas a nossa discussão sobre as ondas gravitacionais, que foram medidas experimentalmente em 2017, né, depois de uma construção de um experimento aí que levou décadas, e que hoje também é mais um dos pilares da, que confirmam a equação de Einstein. Né? É mais um efeito predito pela equação de Einstein e que também tem os seus aspectos aí maravilhosos aí na descrição do universo. Tá bem? Uma aula foi mais curta, né, como eu havia programado, já na perspectiva de encerrarmos o nosso curso agora com a nossa última aula, a aula sobre ondas gravitacionais. Muito obrigado.